Shalom para você, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Nós vamos aqui para estudar as profecias. Eu espero que você compartilhe o estudo que vamos fazer agora, pois ele será muito esclarecedor para aqueles que têm o desejo de saber a verdade. Hoje é um tema muito delicado, nós vamos entender quem é a sinagoga de Satanás. Mas antes vamos orar. Yahweh, nosso eterno, todo-poderoso, Criador, te damos graças pela vida, pela oportunidade de aprender a verdade e de revelar o oculto. Pedimos que nos abençoe em mais esse estudo do Apocalipse, das profecias, para entender o que está acontecendo no nosso mundo e os bastidores espirituais. E em nome do nosso Salvador que pedimos essas bênçãos. Assim seja. Meus queridos, nós vamos hoje falar quem é a sinagoga de Satanás. Eu gostaria de antemão falar que existe muito mal entendido e existe também uma aplicação errônea, uma generalização que é feita em torno da revelação sobre a identidade da sinagoga de Satanás do Apocalipse. Mas hoje nós queremos desmistificar essas generalizações e queremos mostrar pela Escritura o cerne essa identidade antagônica que é essa sinagoga de Satanás que é mencionada no livro de Apocalipse, nas cartas às 7 congregações, como chamam as 7 igrejas. Primeiramente, nós vivemos hoje num mundo onde existe um poder secreto que impera. Controla governos, controla as religiões, controla a economia mundial. E eles querem, de maneira muito ampla, estabelecer um reino baseado no ocultismo, baseado no satanismo. E esse poder é comumente conhecido como Illuminati. Mas eu gostaria de mostrar hoje, dentro das Escrituras, a origem do secretismo, aquilo que é mantido em oculto, né, nas escolas de mistério ocultistas, e revelar realmente quem é a sinagoga de Satanás. Então vamos lá. Primeiramente, muitos negam o fato de que o Messias era judeu, portanto hebreu, israelita, e que os seus discípulos também eram judeus. Porém, as Escrituras dão ampla definição sobre a identidade do Messias. Em Apocalipse 5:5 está escrito: "E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Então o Messias é atribuído como o leão da tribo de Judá. O leão é uma alusão ao seu poder real. Ele é rei, é descendente da linhagem de reis de Israel e do reino de Judá. Judá é uma das 12 tribos. Você sabe que Judá era um dos irmãos de José. E o Messias é intitulado como a raiz de Davi. Se você já acompanhou outros estudos nossos, essa palavra raiz, né, ela tem uma relação com Notzer, ou Nazareno, né, um ramo, renovo, aquele que descende de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, é impossível desassociar o Messias da tribo de Judá como sendo judeu e como sendo hebreu, israelita. Sendo que essa identidade foi sequestrada não só pelo cristianismo romano, como também pelo próprio islamismo, né? Pois bem, tendo posto isso, nós vemos nos evangelhos que o Messias tinha um inimigo poderoso. Esse inimigo, em essência, não era Roma. Esse inimigo, em essência, não era o povo, de forma generalizada, o povo judeu. Não. Esse inimigo eram os líderes religiosos daquele tempo. Diga-se de passagem que esse cargo de liderança, né, dos líderes religiosos no Sinédrio, assim como também o próprio posto de sumo sacerdote, né, o Kohen Gadol,
ele era adquirido por meio de suborno, por meio de muitas medidas ilegais, e que era controlado pelo próprio sistema romano, que é uma coisa terrível. E estes foram os que realmente se opuseram ao Messias, que veio há 2000 anos atrás para ser expiação pelos nossos pecados. E ele frequentemente disse, e ele falou, que ele era odiado e perseguido por esses líderes. E no caso, perante o próprio Pilatos, ele afirmou que maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Maior pecado, maior culpa recaía sobre os líderes religiosos. E digamos que eles não eram homens piedosos. Eles não eram verdadeiros israelitas. Eles não eram verdadeiros judeus. E é isso que nós vamos mostrar agora dentro do Apocalipse. Capítulo 2, verso 9 diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, se referindo à igreja de Esmirna. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nós temos que entender que jamais as escrituras generalizam todo o povo hebreu, todo o povo de Israel, que por sinal são 12 tribos, não só são judeus, mas haviam 12 tribos. Os judeus eram uma das tribos que tinha se aliado à tribo de Benjamim, e que parte dos levitas ficaram lá no reino de Judá, né? Na parte sul ali de Israel. Então, o Messias afirma que há uma classe de religiosos ou de homens que se intitulam judeus, mas que na verdade não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nós temos que compreender que, assim como em todos os lugares, existe uma banda podre. E não foi diferente no meio do judeu, do judaísmo. Havia uma banda podre que negou o Messias, que o perseguiu, e perseguiu também seus discípulos. Assim como até hoje existe essa banda podre, que descende daqueles líderes religiosos, que descende daqueles homens corruptos, que se mancomunaram com o Império Romano. E é interessante porque existem alguns grandes empresários, homens poderosos sobre a terra, que geralmente permanecem nas sombras, que são parte dessa escola de mistérios atual, do sistema oculto, né? E eles são intitulados de Illuminatis. São os graus mais altos do ocultismo maçônico, e frequentemente eles se autodenominam judeus. Nós vamos falar hoje sobre a dinastia Rothschild, a dinastia George Soros, e dentre outros que se intitulam judeus. Na verdade, eles são ali da Europa Oriental, né? São conhecidos como Askenazi, né? E eles se auto-intitulam judeus. Não quer dizer que eles sejam praticantes da religião judaica ou que eles, de fato, cumpram a Torá, como é conhecido a religião judaica. Não. Eles simplesmente afirmam ser descendentes do povo judeu. Então vamos analisar algo interessante. O Apocalipse 3, verso 9, afirma que o Messias fará aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, verso 9. Esse já é um contexto da igreja de Filadélfia, onde você tem uma igreja pura que ama os fiéis, e que é prometido a esses fiéis que esses serão desmascarados. E é o caso desses falsos judeus, que embora afirmem ser descendentes de judeus,
Mas o Apocalipse diz, não são judeus. E para entender o contexto espiritual de tudo isso melhor, nós vamos ver o que o livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 9 a 12, fala sobre o porquê eles frequentarem, eles serem parte, na verdade, da sinagoga de Satanás. E nós vamos mostrar aqui pelas escrituras que práticas tornam alguém em sinagoga de Satanás. Que práticas os falsos judeus, alguns sionistas, e que ainda permanecem no judaísmo, não só no judaísmo, mas também em religiões evangélicas ou cristãs, mas que têm uma prática oculta. Veja só, Ezequiel 8, 9 a 12 diz: Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E já Azanias, o filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, aqui nós temos uma denotação de uma prática oculta sendo realizada por meio de judeus, de israelitas, desde o tempo antigo. Isso aqui foi durante o tempo do cativeiro babilônico, né? Nós sabemos que o profeta Ezequiel estava contemplando a apostasia daquele povo e eles tinham práticas ocultas. A despeito do que muitos afirmam, o Criador, ele não tem parte com as trevas. Não, com ele não habitará o mal, diz as Escrituras. E, infelizmente, esses líderes religiosos, desde sempre, já estavam apostatados, envolvidos com o oculto. Aí você diz, mas por que envolvidos com o oculto? O que esses homens querem em troca dessa idolatria? Eles querem poder. Eles querem dinheiro, eles querem influência, eles querem se autopromover, se engrandecer na história. E é isso que tem feito os ocultistas ao longo das eras. Lembrando aqui que eles são vistos nas suas câmaras secretas com imagens pintadas, praticando idolatria. E que tipo de imagens havia nessas câmaras deles? A Torá frequentemente alerta que é abominável a prática da adoração dos astros. Se você observar o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 18 em diante, nós temos uma advertência do Criador contra a adoração do sol, da lua e das estrelas. E esses astros, desde a antiguidade, são o centro dessa falsa adoração idólatra. E até hoje, o sol, a lua e as estrelas são venerados por esses ocultistas. E nós estamos falando da maçonaria atual. O livro de Ezequiel, capítulo 8, 15 a 17, continua dando mais pistas sobre que práticas os da sinagoga de Satanás praticam. E disse-me, diz isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Altíssimo, e eis que estavam à entrada do templo de Yarro, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Eterno e com os rostos para o Oriente. E eles, virados para o Oriente, adoravam o sol. Isso é muito temerário. Você vê claramente a menção à adoração ao sol. O sol é o astro mais poderoso, né? E, portanto, eles o veneram acima de todos os outros astros. Tanto é que toda a adoração pagã antiga é centralizada no sol. Você vê isso até nas culturas inca, asteca, maia. Você vê essa prática até no cristianismo romano de hoje, cristianismo protestante, evangélico. Ele é centralizado no sol. É o dia do sol, domingo.
eles atribuem a Jesus Cristo como o Deus Sol. Você vê imagens sempre dos santos com auréola solar ao redor da cabeça. Você vê o Sol realmente como o centro da liturgia e do culto religioso. E nós sabemos que nada, nem que está acima dos céus, pode substituir a adoração do Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E o livro de Ezequiel diz: então me disse, vês isto, filho do homem? Há, porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então, a tribo de Judá já estava em apostasia 600 anos antes do Messias. Eles haviam se corrompido com o oculto, eles já estavam praticando satanismo, já estavam praticando ocultismo. E aí é citado um ritual maçônico que é frequentemente realizado nos funerais. É quando eles pegam um ramo de acácia e levam até o nariz. Eles cheiram esse ramo de acácia no ritual de um funeral maçônico. E para o Criador, isso é considerado uma irritação, uma provocação. São abominações que enchem a terra de violência, tornam a irritá-lo, fazendo esse tipo de práticas ocultistas. Satã sabe como provocar o Criador. Ele conhece o Criador e ele faz tudo o que for possível para perverter a verdade e contaminar todas as coisas boas. E é isso que ele fez, fazendo com que o povo judeu se apostatasse no paganismo e no ocultismo. Então veja, as escrituras nos mostram como discernir o verdadeiro judeu e o falso judeu. É verdade que existe um falso judeu, mas nós não podemos generalizar, conforme veremos no depoimento do apóstolo Paulo. Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas do Altíssimo. Alguns usam esse texto para dizer: olha aí, ninguém que é judeu exterior, ele é verdadeiro judeu. Isso é uma grande mentira. Porque Paulo vai falar que o que é no interior, cuja circuncisão é do coração, ou seja, ela provém de livre e espontânea vontade, de amor, de devoção, aquele que o é interiormente, e sendo também exterior, digamos, ele descende da linhagem de Judá, é israelita, é hebreu, ele o é também o verdadeiro judeu. Lógico que isso inclui também aqueles que não são judeus, são das demais tribos de Israel, já citei que são 12, que podem se enquadrar como verdadeiro judeu. O próprio Paulo também fala no livro de Romanos, capítulo 9, sobre o verdadeiro israelita, no capítulo 11. E assim está em Romanos 9, 29. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feito como Gomorra. Então, em todas as épocas, houveram remanescentes, pessoas fiéis. Foram poucos. Porém, por causa desses poucos fiéis, o povo todo não se tornou Sodoma e Gomorra. Não podemos generalizar que toda a nação se apostatou ou se perdeu. Todo o povo de Israel é um povo rejeitado, que todos os judeus crucificaram o Messias, como a Inquisição declarou por séculos. Isso é mentira. Pelo contrário, de Gênesis e Apocalipse, os profetas mencionam um remanescente pelo qual permanece a admissão do povo de Israel, jamais a rejeição. Aí você vê a família Rothschild, judeus da Europa Oriental, que foram para a Inglaterra, construíram um império gigantesco baseado na prática da usura, dinheiro emprestado
e as nações constituíram bancos, um sistema financeiro mundial para sequestrar a soberania das nações, para implantar uma nova ordem mundial, para cumprir as profecias bíblicas de que haverá um só governo, e estes são falsos judeus. Esses não servem ao Eterno. Eles estão, na verdade, cumprindo um objetivo perverso. Aí vem a grande questão, da qual até mesmo eu no passado não tinha entendimento e não conseguia ver a diferença, discernir. Os israelitas foram rejeitados? Romanos 11, 1 e 2 é muito claro. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Eterno não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala o Eterno contra Israel, dizendo. Então, o Eterno não rejeitou de todo o seu povo. Ele não rejeitou os judeus, e isso é muito claro pela palavra de Paulo, pela palavra do profeta Isaías. Isso é muito claro em toda a Escritura. O Salmo 89 diz que o Criador jamais iria alterar a aliança que ele fez com o povo de Israel, mesmo embora eles fossem infiéis. E isso é muito sério, porque o Criador não revoga a sua palavra. Ele não vai descumprir uma promessa. É importante notar que sempre houve e sempre haverá um remanescente mesmo dentre o povo de Israel. Mas você precisa compreender esse conceito israelita, hebreu, e deixar de focar apenas no judaísmo, nos judeus, na nação de Israel atual, moderna. Você precisa focar num projeto ainda maior do Criador, que é o hebraísmo, o povo hebreu. São os israelitas, as 12 tribos. E além de Judá, você tem Ruben, Dan, Gad, Zebulon, Asser, Simeão, Benjamim, Efraim, Issacar, Naftali, Manassés. Todas essas tribos foram dispersas pelo mundo. Você precisa ver o vídeo As Tribos Perdidas de Israel, onde elas estão hoje, para entender que até nós brasileiros somos descendentes desse povo. Por isso Romanos 9, 27 e 28 está escrito. Também Isaías clama acerca de Israel. Israel representando as 12 tribos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou remanescente, o resto, os fiéis, é o pequeno grupo, o pequeno descendente que sobrevive, é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Yahweh, o Eterno, fará breve a obra sobre a terra. Então, o Criador, ele não renegou o povo hebreu. Ele não rejeitou a tribo de Judá. Pelo contrário, ele vai ainda completar esta obra, vai abreviá-la, vai encurtá-la em justiça, porque ele fará breve a obra sobre toda a terra, a partir desse povo. É daí que veio o nosso Messias, foi daí que vieram os profetas, foi daí que veio a revelação profética, foi daí que veio a Torá. E, infelizmente, isso é pervertido nos ensinamentos religiosos, nos seminários de teologia, nos cultos religiosos, mas a verdade continua firme. O Criador terá um remanescente, e esse remanescente virá de Israel. Queridos, nós estamos acompanhando eventos gigantescos. A inauguração da Embaixada Americana lá em Jerusalém, a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém. Nós estamos vendo toda a comoção no Oriente Médio em torno disso. E nós sabemos que existe um trabalho oculto de sionistas ocultistas que não temem ao Criador realmente, que estão envolvidos com o oculto, com o satanismo. Mas assim como existem esses, existem também fiéis que são contra
esse movimento secular e que se levantarão em prol da Torá e do Messias. E nós temos aqui alardeado nesse canal essa combinação das Escrituras. O povo remanescente, ele guarda os mandamentos e ele tem a fé no Messias. É por isso ele será perseguido. Não se pode crer no Messias e desacatar seus mandamentos. Assim como não se pode guardar os mandamentos sem a crença no Messias, sem a sua graça em prol da raça humana. Mas você então já sabe que existe esse lado apóstata do povo judeu e existem esses falsos judeus que na verdade não são, mas são sinagoga de Satanás e serão julgados. Mas um pecado grandioso também é generalizar todo o povo judeu e o povo hebreu e odiá-lo e a ponto de se voltar contra esse legado hebreu e como está sendo realizado pela maioria das nações, inclusive por esse governo corrupto atual brasileiro. Então é importante que nós possamos reaver essas raízes hebraicas da nossa fé, possamos restaurar o povo hebreu a partir do nosso entendimento e aceitação do legado hebreu e da manifestação salvadora da graça do Altíssimo por meio do Messias judeu. Que o Eterno te abençoe. Nós vamos ficando por aqui por hoje. Amanhã voltaremos no canal Neemias Gomes, a partir das 20 horas, com o nosso informativo semanal. Shalom, a paz seja com todos. Até o próximo hangout.